Bom, Gavini, queria saber de você. O Brasil agora no Mundial ficou em quarto lugar. Foram duas medalhas do Cielo de ouro, uma do Felipe e uma da Ana Marcela no maratona aquática. Queria saber de você que com Felipe, Cielo, Bruno Fratos, se essa geração da natação brasileira é o melhor momento do Brasil na história da natação. Não tem dúvida, né, cara? Porque os resultados falam mais do que qualquer outra coisa. No passado, acho que a gente teve alguns momentos momentos individuais, na verdade. Nos anos 80, Ricardo Prado, nos anos 90, Gustavo Borges, o Xuxa, mas não tinha uma quantidade de nadadores em condições de brigar por medalha, tantos nadadores como a gente tem hoje. Tem esse que você citou, mas a gente tem o Thiago Pereira, que talvez não tenha condição de subir ao pódio, mas vai chegar numa final, tem condição de chegar numa final. O Caio Márcio, então são vários nadadores que têm condição de conseguir bons resultados. E eu acho que a natação brasileira nunca teve isso como está tendo dessa vez. Eu acho que assim, bem lá na final de 50 metros, o sul-africano me bateu nos 50 e ele quis fazer o que eu fiz com ele no Dubai, que eu ganhei dele na semifinal, ele afundou, ali que eu ganhei a prova dele. Aí eu já montei estratégia, que eu tinha que sair na frente os 15 metros, aí eu ganhei em Dubai. Aí ele quis fazer isso lá em Xangai. Eu brinquei que ele deu gritinho quando ele ganhou a semifinal, entendeu? Nem ganhou a prova e já deu um gritinho lá. Aí eu falei, putz, já era, né? Perdeu aí. Aí ele subiu assim, a perna dele, antes de subir na final, a perna dele, o cara, ele é um excelente nadador, não julgando ele, mas falando o que aconteceu, tava tremendo a perna dele. Sério? Eu falei, você vai tomar um toco, você vai ver. Vai engolir aquele gritinho. O Fábio, que ele saiu na frente, o Fábio, só que a gente sabia que ele não ia aguentar, né? Ia pegar. Então tem essa estratégia de querer ganhar. Na final não é quem está com mais vontade de ganhar. Você tem que estar com foco, se dá para ver no atleta que vai ganhar. Entendeu? Não é tipo assim, tá na final qualquer um pode ganhar. Eu acho que não é isso, porque o da Raia 4 não ganhou, que foi ele, né? Então eu acho que tem que ter essa vontade que eu acho que eu supero os outros nadadores. E a gente estava falando do Thiago, né, nesse sentido. O Thiago é um nadador experiente. Agora, talvez tenha sido o que aconteceu com o Bruno, que na final dos 50 livre, né? Dos 50 ou 100? Que o Bruno foi entre os dois primeiros, dos 50. Só que é um nadador jovem, né? Que talvez tenha sentido primeiro mundial, primeira final. Aí é mais compreensível. Eu vejo por esse lado também, que não é jogando o cara, não é falando dele, mas eu treino na mesma raia que ele, então dá pra perceber. E às vezes eu falo todo dia pra ele ficar quieto. Nós estivemos lá no Não é Pinheiros, sendo grosso, entendeu? Tipo, eu gosto de ficar quietinho no treino, não falar nada, só falar coisas específicas, assim. Mas ficar falando toda hora, assim, enche a paciência, entendeu? Você tá ali pra treinar, marca um dia, vai na Saraiva do Morumbi e combina de ir no Starbucks e conversar, entendeu? Mas ele é um nadador rápido. Eu nunca vi nadador de tanta frequência, tanta velocidade quanto ele. Se ele tivesse uma saída boa, eu até acho que seria um ataque assim pro Cielo, mas eu acho que ele é um excelente nadador mesmo. Bom, uma notícia, né, que um pouco antes do Mundial ganhou aí todas as páginas de jornal, de internet, TV, enfim, foi o doping, né, que envolveu o César Cielo, o Vinícius Weick, Henrique Barbosa e o Nicolas Santos, além do Cielo. E o Gavini foi o único repórter, né, que conseguiu ter acesso ao Cielo nessa época. Aliás, hoje eu estava conversando com a Eneli, a assessora dele, ela falou que você entrou na academia dizendo que ia fazer matrícula. É verdade essa história? Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência aí. Na verdade, a gente da ESPN sempre teve um ótimo relacionamento com o Cielo, com a família dele. Inclusive, quando o Cielo brigou com a CBDA, quando estava morando nos Estados Unidos, a gente deu bastante espaço para ele nesse momento, para a mãe dele, que falou muitas coisas. E nesse momento do doping, a gente procurou ver se conseguia ter contato, mas por motivos que a gente entende até, eu não queria dar entrevista. Tanto que não quis também, né? Mas a gente falou, onde é que ele está treinando? Vamos descobrir, vamos tentar pelo menos falar com ele. Se a gente conversar com ele, independente de a gente conseguir gravar uma entrevista ou não, a gente vai ter alguma opinião
uma posição dele que ninguém até então teve. Ele tinha dado só aquela entrevista coletiva, na verdade não foi uma entrevista coletiva, né? Foi só um pronunciamento ali. Formal, né? De terno. Sim, todo formal. Que ele praticamente leu ali um discurso só. E aí foi realmente isso. Onde que ele está treinando? Parece que é na Reebok. Aí eu tenho um amigo que trabalha na Reebok, não da Vila Olímpia, na outra. Aí eu liguei e falei, é verdade, ele treina lá. Descobre se ele está treinando lá. Descobriu. Aí eu fui lá e cheguei deixei a câmera, carro com equipamento, tudo 2 quarteirões distante do lugar. E aí cheguei na moça da academia lá, falei, quero conhecer e tal. Aí na hora que a gente já subiu o elevador, já vi a piscina enorme, já todos os 4 ali treinando. E aí rodei a academia toda com ela mostrando isso aqui, não sei o que. Depois me sentou lá para falar o preço, aliás, bem barato, né? Tá bem no orçamento. E aí desci, porque eu não tinha mais nada para fazer lá dentro, não dava para ficar, e fiquei esperando. Aí o Albertinho saiu, bati um papo com o Albertinho, saiu o Cielo, bati um papo com ele. Mas uma conversa bem informal, na verdade, assim, e ele contando o que estava passando, o que ele estava sentindo, dificuldade para treinar, de se concentrar, preocupado. Até falou assim para mim, pô, complicado disso tudo não é só o risco de punição, que a gente não sabe como é que o tribunal vai decidir, o que o tribunal vai decidir. Só essa advertência, eu já estou danado da vida com ela, porque não tem nada a ver com essa história. Só de ter tido a advertência já estava chateado. Foi essa história que ele contou e que eu acabei escrevendo no site da ESPN e depois contando também no Sport Center. Bom, Felipe, emendando esse caso do doping aí, queria saber de você se você chegou a conversar com o Cielo antes ou após o Mundial sobre esse caso todo do doping. Em relação ao doping, eu não cheguei a falar nada com ele, não cheguei a ver aí, não cheguei a falar, mesmo que seja amigo, eu não vou brincar com esse tipo de negócio. Mas em Macau, lá que ele ficou uma semana antes, eu fui todo dia à noite no quarto dele, só pela presença, assim, falar de Deus para ele, assim, acho que naquele momento ele precisava bastante também, em qualquer momento a gente precisa, mas eu tenho certeza que naquele ali ele estava bem emotivo. Mas eu não cheguei a comentar nada do doping para ele, porque acho que não valeria a pena. Só falava que assim, vai dar tudo certo e relaxa. Pensa só na sua medalha de ouro que você vai ganhar, entendeu? Vai passar isso daí, então pensa lá na frente, porque isso só é uma etapa, só uma pedrinha que você vai ter que tirar do caminho. E até esse lado de ídolo, Felipe, eu lembro que no começo do ano nós entrevistamos você lá no Sesc Santana, e eu vi, assim, no comecinho, o Felipe foi dar uma aula, né, pro pessoal lá, e a garotada, assim, no começo estava meio, assim, né, olhando o Felipe, não sabia o que fazer, depois parecia um monte de peixinho em cima do Felipe, assim. Quer saber como é que é esse seu lado de se preocupar com o pessoal que está vindo, principalmente lá do Pinheiros, o pessoal da base, esse pessoal chega em você e conversa? Não chegam. Tem medo? Eu acho que sim, pelo tamanho, né? Eu já ouvi falar que tem um sócio que treina lá, e ele tem uma filhinha, acho que é bem mais nova, acho que é da escolinha, e ele falou assim, papai, quem que é o Felipe França? Aquele ali, vai lá dar um oi pra ele, aí os seus amigos falaram, não, a gente tem medo. Então eu tenho que mudar a minha característica de imagem, né? Então eu vou, sei lá, já comprei um óculos, vou sorrir mais, sei lá, né? O que eu vou fazer. A criança gosta disso, né? Mas eles não chegam pra falar assim, não. Naquele dia lá no Sesc, lá eu fiquei assim, no começo, né? Ficava, putz, o que eu vou fazer aqui? Aí foquei em um, assim, fui só em um, assim, veio juntando, aí depois, assim, até com a ajuda da Priscila também, que foi falando um monte de coisa lá, vai fazer isso, faz aquilo. Aí foi orientando, foi legal.